Bom dia, Luiz Fernando. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Beleza, cara? Beleza. Estamos faltando aqui 2 minutinhos, só aguardando os demais autores entrarem aí, presos no moderador, para a gente começar, beleza? Beleza. Tava quase. Até fiquei com medo aqui de estar na sala errada, mas tá Não, certinho. não, tá certinho. Bom, Luiz, os demais autores ainda não chegaram e nenhum moderador, mas para a gente não prejudicar o andamento da sessão, né, para a gente não começar atrasado, eu vou dar início aqui.
tá? A sessão. No mais, seja bem-vindo aí a mais essa sessão, né? Terminando aí o SEMEAD desse ano. Eu sou o Matheus, eu sou aluno de mestrado da UFLA, né? Então eu vou estar conduzindo aqui a exibição aqui dos vídeos, fazer alguns comentários. Então eu vou começar exibindo o seu, né? Que o seu é da inovação, predício e resiliência, não é isso? Perfeito. Então tá bom, vou exibir aqui, vou compartilhar minha tela. Caso você não esteja ouvindo bem, você me confirma, por favor. Pode deixar. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não, não tá transmitindo isso, eu acho. Eu vou parar o compartilhamento e compartilhar novamente. De regiões brasileiras, escrito Agora por sim. Emil Hoffman e por mim. A capacidade das economias regionais lidarem com os efeitos adversos de um choque tem sido recorrentemente testada. Entender o porquê de algumas regiões serem mais resilientes que outras possibilita decisões mais embasadas por parte dos gestores. Nesse contexto, uma possível fonte de resiliência regional é a inovação, fenômeno conhecido como propulsor de produtividade e de desenvolvimento. Além disso, a indicação ou a apresentação de uma relação positiva entre inovação e resiliência econômica regional. No entanto, nós ainda temos uma compreensão limitada dessa relação, com os estudos restritos em regiões de países desenvolvidos. Assim, se faz necessário investigar outros contextos, sobretudo de regiões em países que não são considerados líderes em inovação. Dessa forma, esse trabalho teve por objetivo o de verificar a relação entre inovação e resiliência econômica regional, considerando o país emergente. Das hipóteses de pesquisa, a primeira é que as capacidades que possibilitam a inovação sejam acionadas na ocorrência de um choque, a segunda é que o maior nível de capital humano possibilite criatividade e flexibilidade em reação ao choque, por outro lado, que em relação com mercados externos deixe uma economia regional mais vulnerável, ainda que uma infraestrutura tecnológica mais desenvolvida amplie o leque de ações em reação a uma crise e, por fim, que uma menor carga tributária possibilite maior disponibilidade financeira para a manutenção dos postos de trabalho. Para operacionalizar o estudo, foram coletados dados dos 101 municípios mais populosos do Brasil, considerando a disponibilidade de dados. Como variável dependente, foi calculado o índice de resiliência a partir da taxa de mudança do nível de emprego, tanto no nível regional, que aqui se refere aos municípios, quanto no nível nacional. O período inicial foi fevereiro de 2020 e o final fevereiro de 2022. O índice acima de zero indica que a região foi relativamente mais resiliente que o país, e do contrário que ela foi relativamente menos resiliente que o país. Foram elencadas 11 variáveis independentes, 3 proxies de inovação, incluindo propriedade intelectual, emprego em ciência e tecnologia e patentes, e as demais sobre a capacidade de inovar, incluindo capital humano, relações externas, infraestrutura tecnológica e carga tributária. Nós também listamos 3 variáveis de controle: o crescimento do PIB, o PIB per capita e o índice de Refdal-Richman, que mede a especialização econômica. Na sequência, os dados foram analisados com estatística descritiva e regressão logística. Dos municípios amostrados, 38 foram classificados como resistentes e 63 como não resistentes. Na análise descritiva, eu gostaria de destacar o baixo percentual de empresas exportadoras nos municípios amostrados, e com essas empresas localizadas majoritariamente nos municípios da região sul e sudeste, e ainda que emprego em ciência e tecnologia e patentes, apresentando assimetria positiva, ou seja, com concentração das regiões amostradas nos níveis mais baixos dessas variáveis. Em seguida, nós rodamos os modelos univariados, adotando o limite de 0,25 do p-valor
de modo que as variáveis referentes a crescimento do PIB, emprego em ciência e tecnologia foram removidas da nossa modelagem, e depois nós rodamos um modelo saturado, tá? Que apresentou uma melhoria em relação ao modelo nulo e foi responsável por entre 31% e 46% da variação na previsão da resistência. Todavia, nós tivemos apenas 2 preditores significativos, de modo que nós buscamos por um modelo mais parcimonioso. O modelo final, então, foi composto por 4 preditores mais um intercepto, tá? Indicando que quanto menor o peso tributário do ICMS, maior a probabilidade de a região ter sido relativamente mais resistente que o país, e que, do contrário, quanto mais próxima de portos, quanto maior o número de acesso à internet rápida e na existência de parques tecnológicos, maior a probabilidade de a região ter sido relativamente menos resistente que o país. Cabe destacar ainda que todos os pressupostos da regressão logística foram atendidos, incluindo de pontos de influência, foram identificados 5, uma quantia inferior a 5%, que é considerado aceitável. Não houve autocorrelação entre os resíduos e a independência dos erros. Não identificamos multicolinearidade entre as variáveis independentes e houve linearidade de cada preditor com o logito da variável dependente. De uma perspectiva evolutiva, espera-se uma associação positiva entre inovação e resiliência econômica regional, e essa proposição foi corroborada por distintos estudos com regiões de países desenvolvidos. Todavia, os nossos achados não corroboram esse entendimento e vão ao encontro do estudo de Calignani e De Siena com regiões italianas, aqui não considerando a Itália como país líder em inovação. Dessa forma, não houve evidências suficientes para apoiar H1 e também, de acordo com as relações não significativas para capital humano e número de empresas exportadoras, não se pôde apoiar H2 e H3A. Dessa forma, questiona-se sobre a inovação e a capacidade de inovar como variáveis suficientes para predizer a resiliência econômica regional. Tratar das relações significativas, os nossos achados apresentaram que quanto mais distante de portos, maior a probabilidade de resistência econômica, apoiando o H3B. E uma possível explicação é que a crise decorrente da Covid-19 gerou retenção de contêineres nos portos, redução do nível de importação e de exportação, com as empresas mais próximas desses portos podendo ter sido amplamente afetadas. Outro resultado foi de associação negativa entre infraestrutura tecnológica e resistência, refutando a H4, e entende-se que apenas uma existência de infraestrutura de TIC e de parques tecnológicos não necessariamente gera uma vantagem tecnológica fomentando a resiliência regional. Além disso, achamos uma associação positiva entre menor carga tributária e resistência, apoiando a H5, e com isso há uma sugestão de que uma menor carga tributária fomente o empreendedorismo e possibilite o uso de recursos para manutenção dos postos de trabalho na ocorrência de um choque. A partir dos achados, são almejadas algumas contribuições práticas, com a primeira se referindo a um fortalecimento dos sistemas regionais de inovação, que nas regiões mais populosas do país não foram capazes de ampliar uma probabilidade de resistência econômica. A segunda aponta para uma consolidação de dados públicos, de modo a subsidiar a tomada de decisão dos gestores. E uma terceira ainda se refere aos resultados de carga tributária, permite subsidiar uma discussão sobre tributação e uso de recursos públicos no nosso país. Além disso, destaco algumas limitações do nosso estudo, uma primeira referente à amostra, com 101 cidades brasileiras mais populosas, uma segunda, que existem outras fontes de resiliência regional apontadas na literatura, que podem ser pesquisadas, e ainda que nós não nos aprofundamos na dinâmica de reação ao choque. Agradecemos o tempo de vocês e nos colocamos à disposição nos e-mails listados. Muito bom, parabéns, Luiz, pelo trabalho. Só posso dizer que ficou muito interessante, né? Esse caso da inovação para dizer resiliência é uma coisa assim que eu já tinha ouvido falar, mas porém de forma bem vaga, né? Então, poder estar vendo aqui o seu paper falando a respeito é muito interessante. E assim, até começando a minha fala, trazendo uma curiosidade, nas sessões em que eu tenho participado, né, como debatedor, um dos principais gaps que eu tenho visto, né, que
os autores estão trazendo, é justamente a falta de trabalhos quantitativos, né, na nossa parte de inovação. E você trazer um estudo quantitativo, né, para o SEMEAD, né, eu não sei se você está trabalhando isso na sua tese ou dissertação, porque eu notei que é um trabalho já bastante completo. Eu acho que você então está atendendo então essa necessidade de que os autores estão demonstrando. Pelo fato de já estar bem consolidado, isso você já está idealizando para sua tese ou dissertação, esse paper? Cara, valeu, valeu. Nem sabia que tinha essa lacuna. Interessante, inclusive. Eu tenho a percepção de que o SEMEAD em si ele é um congresso ah, no qual eu vejo muitos trabalhos qualitativos e mistos, né, de abordagem mista. Tem alguns outros que são mais de abordagem quant, embora não tenha essa divisão, né? Uhum. Esse é o segundo estudo da minha tese, ela está dividida em 4 estudos, e, cara, achar essa base de dados da ENAP foi uma salvação, assim, que eu estava querendo fazer coleta de dados com empresas, né? Mas você tratar de Uhum. região, coletando dados no nível micro ali, fica um pouco complicado, né? E aí achar essa base de dados foi sensacional. E aí esse é o segundo estudo, o primeiro foi um estudo de revisão, e aí na sequência eu faço 2 estudos qualitativos, 2 estudos de caso, um piloto e aí depois um estudo comparativo. Inclusive eu tô no hotel agora que eu tô coletando dados, estou em campo agora, Legal, muito bom. e aí eu devo defender a tese. Ah, que ótimo, eu espero que dê tudo certo lá na sua defesa, mas o que eu posso dizer, assim, a priori, né, a respeito, é que, assim, você está aí atendendo uma lacuna, como você disse, que ainda nem estava sabendo, mas de fato está. E, assim, já falando um pouco mais a respeito, eu gostei bastante, né, da sua parte aqui de fundamentação teórica. Eu achei que você trouxe autores que falam muito bem. Eu, por exemplo, eu já tenho um certo conhecimento, eu acompanho muito Wolff, Clark, então, assim, são autores que realmente eles têm trabalhos muito significativos. Acho que você trouxe bem aí. E, bom, a sua investigação aqui, eu achei que as suas hipóteses também elas ficaram bem legais. Uma coisa que você trouxe que eu achei que eu queria comentar particularmente é a parte dos portos, né, que você tinha comentado a respeito da Covid. É, então, uma pergunta que eu queria fazer, se você tem alguma pretensão de replicar novamente agora esse mesmo estudo após, digamos assim, a normalização dos portos, porque eu tive a oportunidade de ler também outros estudos que falavam a respeito disso, que muito foi tirado, né, das empresas, principalmente atividades portuárias. E aí, se você tem intenção de fazer novamente e se você acha que vai trazer resultados diferentes, né? E se sim, quais você espera encontrar? Boa pergunta. Ah, esse agora, eu vou tocar ele, por enquanto, do jeito que está. Inclusive, acabei de arrumar um co-orientador. Aí não sei se você vai conhecer, o professor Hugo Pinto, lá da Universidade de Coimbra, da Universidade do Algarve. Ele trabalha muito a intersecção entre esses temas, inovação e resiliência econômica regional. Aí, para esse artigo em particular, a gente vai, né, estou esperando o retorno dele, mas a ideia é já encaminhar para uma revista. Mas para a tese, eu devo fazer alguns testes de sensibilidade. E aí, esse artigo, como o ciclo de negócio não está fechado, né? A gente pegou um período de recessão e um período de recuperação. Qual que seria o ideal? Seria separar essas dimensões, né? Então, eu calcular exatamente a resistência e depois eu calcular a recuperação. A recuperação, não sei se até eu defender a tese, se eu conseguiria calcular ela por completo, porque aí a gente teria que ter um outro pico, né, e o início de uma nova recessão. Mas, pelo menos, eu devo fazer um teste de sensibilidade, pegando só o período de recessão e ver como que os resultados se comportam, sabe? Acabei Uhum. pegando um período de recessão e um período de recuperação, então devo pegar só esse período de recessão. E aí a literatura, ela traz que esse
né, esse poder de predição ou de aumentar a probabilidade de resiliência, no período de recuperação ele é maior, né? Uhum. Tanto que o maior gap desse artigo é exatamente o período de resistência. Então, é por isso que talvez eu trabalhe em teste de sensibilidade apenas para dimensão de resistência. Sim, sim, porque até uma das sugestões que eu ia te trazer é justamente isso. Você tenta trabalhar, né, ainda mais você está falando que é projeto da sua tese, né, parte da sua tese, é tentar focar então mesmo em um, por quê? Porque, cara, você tem assunto muito bom aí que dá para duas, três teses. Então, então assim, dá para você fazer uma tese com resistência e uma com restrição, né? Pela quantidade de dados que você pode encontrar, é, pelas discussões que você pode obter, né, com tanto tanto você fazer entrevistas como você encontrar também essas bases de dados. A base de uma base de dados depois que você pode dar uma olhada que talvez te ajude é a do Banco Mundial também. É, ela traz dados interessantes sobre essa questão da inovação, principalmente eu que vejo muito coisas a respeito da inovação responsável, né? E então ela traz números bastante interessantes, não só aqui no Brasil também, como no mundo. Então depois se você fica aí de uma dica para você anotar. Eu só não me lembro agora como que é o nome exato, mas é a base de dados do Banco Mundial. Massa, massa, eu vou dar uma olhada. Eu já trabalhei com essa base, o principal problema para a minha tese é que os dados lá, e aí me corrija se eu estiver errado, é no nível do país, né? E aí, quando a gente fala de resiliência regional, a gente está tratando de qualquer subunidade nacional, entendeu? Então, região pode ser um município, pode ser um estado, mas é sempre menor que o nível geográfico é menor que o nível do país. E aí eu acho, se não me engano, o Banco Mundial ele trabalha mais no nível nacional. Mas até um ponto que dá para fazer, eu não vou fazer minha tese, mas por uma questão de tempo mesmo, né? Depois desse estudo quant, são dois estudos quali que acabam tomando muito mais tempo, né? Muito mais tempo para rodar os dados, transcrever, Uhum. fazer as entrevistas e tal. Mas, pô, daria para, né, como a ENAP e a Endeavor compilaram um banco de dados, também daria para ir nas bases e aí tentar compilar um banco de dados um pouco maior, né, não trabalhando apenas com as 101 cidades mais populosas do país. Mas daria um trabalhinho agora que eu vou deixar para depois, viu? Não, eu te entendo. A gente tem que tentar, né, ser o mais sucinto possível para que a gente atenda, né, os prazos, né, as publicações. Mas essa ideia sua é muito boa. Professor está te acompanhando, o professor Valmir, como orientador, ele tem certeza que vai fazer um excelente trabalho com você. Inclusive, E, uma professora que está no outro artigo está na minha banca, a professora Aurora. que legal. Ela é da minha banca. Foi da minha banca do ensaio, da qualificação. Uhum. Será convidada novamente para a banca da tese. Eu achei que fosse ver um estudante dela aqui hoje. Não, mas, pois é, o pessoal hoje na sexta não quiseram comparecer. Foi. Sessões têm vindo em peso hoje, né, não apareceram. Eles viram Mas que a premiação foi ontem, então acabou com. acabou o brilho. Mas, mas é isso, cara. Tá. No mais, parabéns aí pelo trabalho. Eu achei que ficou muito bom. Quanto né, a questão do banco, né, que eu sugeri. Aí, assim, eu acho que você também cabe talvez até uma comparação quando você pega, se você fala que você está falando em nível regional. De repente você vai lá e trabalha, né, compila o banco de dados. Você pode comparar os resultados que você encontrar nas regiões, né, na junção das regiões, com o que está também na base do Banco Mundial, porque o que acontece? Por ser uma base, né, a nível nacional, talvez ali não tenha números que estejam, de fato, sendo diluídos e encontrados de forma. Não, igualitária não vai ser, mas eu digo assim, talvez não esteja de acordo com a realidade, porque como eles têm que tratar a nível nacional, talvez eles não consigam atingir, né, o nível de dados que você vai conseguir atingir.
ao rodar o banco de dados mais regional. Então, você pode até fazer algo comparativo nesse sentido. Acho que fica Massa, legal massa. também. Massa, cara. Legal, legal. Boa ideia, boa ideia. Mas no mais é isso. Eu acho que, né, pelo nosso tempo aqui, nós ficamos conversando, não tem mais ninguém, então acho que a gente já pode encerrar, né, a sessão, né? Então, eu só vou compartilhar aqui o link para que você possa fazer a avaliação, né, da sessão. Você está fazendo mestrado em quê, Matheus? Eu faço o mestrado em administração aqui na UFLA. Massa, cara, massa. Estou caminhando aí para daqui uns dias. Eu já qualifiquei semestre passado e agora caminhar para a defesa também. Aí eu trabalho na inovação responsável e em conjunto com a micromobilidade. Pô, massa, cara. Depois, sei lá, depois tem. Vou te procurar, vou pegar seu nome aqui, vou te procurar em algum no ResearchGation, sei lá, alguma rede aí para acompanhar seu trabalho. Não, eu vou disponibilizar também meu e-mail aqui para você. Aí a gente pode trocar uma ideia também. Beleza. Eu comecei a trabalhar com inovação no doutorado agora. Ah, sim, foi no doutorado. A sua base de mestrado foi a respeito de quê? Cara, eu estudei teoria das convenções e Uhum. aí é aplicada no mercado de cafés especiais. Ah, cafés É especiais, uma massa. outra pegada, bem diferente. É, assim, a nossa universidade aqui, ela tá numa região onde que a cafeicultura é muito forte. Então, Eu conheço aí, eu fiz uma você conhece visita, aqui? eu fiz uma Então, visita aí, por ser professor do Instituto Federal, tem uhum. um projeto lá que trabalha com café, e aí eu levei os estudantes para conhecer aí o Ah, que legal. NECAF, né? Como é que é o É, nome do núcleo? Eu esqueci o nome do núcleo que tem aí, mas a gente vai o, visitar. lá na UFA tem a Cafezal, né? É porque antigamente era Exal, né, na UFA, então ficou Cafezal, Cafezal. Cara, Matheus, Aí, vou avaliar aqui agora uhum, e fica à disposição, cara. Depois a gente troca uma ideia, eu vou te mandar um e-mail só para manter o contato. certo, beleza. Avaliado. Certinho? A gente encerra Certinho. agora, continua conversando, o que a gente faz? Ah, cara, assim, eu ainda tenho tempo, né? Então a gente pode ter que conversar se você tiver disponibilidade, porque na verdade a gente prosseguiria os trabalhos, né? Mas como não tem ninguém, então infelizmente, né, eu tenho que cumprir pelo programado É, e, talvez né? como é uma sessão gravada, né? Talvez seja mais sábio a gente encerrar. Então, justamente aí eu vou disponibilizar o link aqui da sala de network. Aí a gente pode migrar para lá. Beleza. Então Aí eu vou, compartilhei o link, aí a gente migra para lá. beleza. Então vou sair aqui da sala, beleza? Beleza.